Só por hoje não me irrito e nem critico. Só por hoje não me preocupo. Só por hoje sou humilde e agradeço minhas bênçãos. Só por hoje sou honesta e só por hoje sou amável com todos os seres vivos. Bom dia, meninas, tudo bem? Eu sou Emily, para quem ainda não me conhece, e hoje eu vou estar falando a respeito de Reiki para vocês. Eu tô gravando esse vídeo especialmente para o grupo Elas Revolucionam, e eu tenho um canal no YouTube em espanhol e um canal em português, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso deixar o link aí para vocês estarem acessando, tá bom? O que eu vou estar contando para vocês é a respeito do curso que eu fiz num projeto totalmente gratuito aí do Brasil, que eu fiz online, que se chama Projeto Sintonize Reiki, tá? Quem tiver interessada também, posso estar passando o link. Eu aproveitei, fiz esse curso na quarentena, então foi de contribuição para minha vida enorme, porque senão tinha ficado aí a ver navios, porque eu não podia sair, não podia fazer nada. E então acabei fazendo um curso maravilhoso que só aportou coisas boas para minha vida, tá? O meu despertar veio o ano passado, né, com a minha prima, que se chama Ana Carolina Conte, que ela também faz parte do grupo, tá quietinha e não fala nada, mas ela que... Ano passado ela me passou a respeito do Ho'oponopono, né? Aí eu fiquei muito feliz, fiz o Ho'oponopono, as coisas começaram a melhorar na minha vida, mudar. E aí eu fui agradecer ela, e aí ela veio com um monte de informação pra mim sobre barras de Axis, caderno da gratidão, escola da liberdade, um monte de coisa, né? E aí eu fui estudando tudo aquilo e tal, e fui comentar com a Glênia sobre as barras de Axis, e a Glênia acabou fazendo o curso antes do que eu e tudo. E aí a Glênia veio e falou: Emily, você, já que você gosta, né, desse mundo das terapias e tal, você não estaria interessada em fazer um curso de Reiki? É grátis. Eu falei: tudo que for grátis e sobre energias eu quero. Né, porque também eu fiquei sem trabalhar, então não tinha, se precisasse pagar, não teria condições. Aí fiz o curso, deu tempo de fazer o nível 1, nível 2 e nível 3A, que daí agora eu terminei o nível 3A, que tô fazendo estágio, e quando eu terminar o estágio eu vou poder fazer o nível 3B, que daí é quando você pode ensinar o Reiki, ou seja, um mestrado, né, para você virar mestre de Reiki e poder repassar o teu conhecimento. Então, tá, Reiki, o que significa? O Ki, na palavra Reiki, é a energia vital que todos nós temos. Quando a gente respira, a gente enche o nosso corpo com Ki. E aí ele circula por todo o nosso corpo, e quando a gente expira, a gente joga para fora toda a energia estagnada. Era como se fosse assim, respirar amor e expirar as coisas ruins que você está sentindo, ódio, angústia, medo, o que for, né, tristeza. Então já por aí começa, que é uma palavra japonesa e maravilhosa, cheia de significados, tá? O Reiki é uma terapia holística. Terapias holísticas são terapias que trabalham o ser como um todo, né? A medicina, geralmente, ela trata o sintoma, geralmente, tá? Desculpa se estou falando alguma besteira. Mas, por exemplo, você tá com algum sintoma, né? Com dor para urinar. Você vai no médico, ele vai te dar uma medicação para tratar o sintoma, claro. Vai te dar antibiótico para bactéria, não sei o quê. Mas vai atuar ali, né? No aparelho urinário. O Reiki, o que ele faz? Ele atua em todo o teu corpo, físico, emocional, mental e espiritual. Lógico, toda terapia holística não substitui uma terapia médica, e toda terapia médica não substitui uma terapia holística. Então, se você foi no médico, o médico te receitou algo, você não fala assim: eu vou jogar isso aqui fora e vou receber Reiki, né? O Reiki, ele vai potencializar o tratamento, então siga as instruções do médico e aproveite, no caso, os benefícios do Reiki, porque só vai estar aí melhorando, né, potencializando. Inclusive, depois a gente aprende que a gente pode pegar um medicamento e tá desenhando, assim, os símbolos do Reiki para potencializar os efeitos benéficos daquele medicamento e diminuir os efeitos colaterais. Então, é muito legal o Reiki.
que mais que eu podia falar para vocês? Gente, Einstein já comprovou, né, que toda matéria é formada por energia, inclusive nós. Estamos, assim, todos interligados. Então, a gente pode afetar e ser afetado por energias de outras pessoas, ou de ambientes, ou de coisas. Né? Você já deve ter passado alguma vez uma situação que você estava se sentindo muito feliz, muito contente, para cima, como dizem aí, alto astral. E aí você vai num lugar, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar, e lá está um ambiente triste, pesado, carregado. Aí você absorve aquilo, você já começa a ficar mal-humorado, para baixo, triste, é ou não é? E ao contrário também, né? De você estar triste e vai num lugar alegre, que tá uma vibe legal, e você absorve e você começa a se sentir melhor. O que é isso? Isso é troca de energia, né? Então a gente faz isso o tempo todo. A gente tá trocando energia o tempo todo. A gente troca energia com animais, com plantas, com ambientes, com tudo, né? Ok, eu acho que até aqui foi. Gente, eu vou pôr esse vídeo aí. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem pôr no decorrer da segunda ou da terça. Eu vou respondendo pra vocês, porque vocês sabem a diferença de hora aqui, né? E então eu tirei esse tempo pra fazer com muito amor e carinho esse vídeo pra vocês, porque depois não vai dar tempo. Vou contar a história do reiki pra vocês, né? Tinha um senhor que se chamava Mikao Usui, que é esse japa aqui, tá bom? E daí a história oficial conta que ele era professor num colégio católico. E aí um dia um aluno perguntou assim pra ele, professor, mas por que só veio Jesus no mundo e curou e tal? E hoje em dia não existem curadores iguais a ele, né? Que façam a mesma coisa que ele fazia. Sendo que ele ensinou para os apóstolos, né? E de curar os enfermos e levantar os mortos. Então, por quê? Porque só Jesus passou por aqui e acabou, não tem mais ninguém. Aí ele ficou... E agora? O que eu falo? Ele não achou uma resposta decente. Daí dizem que ele se sentiu desonrado, pediu demissão do cargo de professor e iniciou uma jornada em busca de conhecimento para entender também, porque ele também ficou, né, com essa dúvida na cabeça dele. Aí ele foi para os Estados Unidos, estudou lá, fez teologia, fez um monte de coisa. Depois ele foi para o Tibete. Aí lá no Tibete ele acabou encontrando uns manuscritos em sânscrito, né? Até aí ele já tinha estudado para poder ler as escrituras e tal. E aí nesses manuscritos, que eram de um discípulo de Buda, tinha 4 símbolos lá que eram símbolos utilizados para curas, né? E aí ele não entendia como usar aqueles símbolos, porque não vinha explicando como você deveria fazer. Aí ele foi atrás, não descobriu, daí ele resolveu fazer uma meditação de 21 dias, em jejum. Pegou um cantil com água, 21 pedras para servir de calendário e subiu no Monte Kurama. Aí lá ele ficou rezando, orando, cantando e pedindo ao Criador que desse conhecimento para ele, que desse sabedoria para ele. Aí no 21º dia, ele recebeu uma iluminação, né? Ele recebeu um golpe de luz muito forte que tirou ele do corpo dele. E daí naquele momento, assim, por alguns segundos, ele conseguiu visualizar aqueles símbolos que ele tinha encontrado, só que dentro de bolhas, e cada bolha era de uma cor, né? Aí, naquele momento, ele estava recebendo a iniciação dele no reiki, ou seja, o reiki já existia em outro plano, não no plano físico. E aí, ele entendeu como utilizar para fazer cura, né? Ok. Aí, quando acabou aquela iluminação, ele tinha ficado 21 dias sem comer e ele não estava sentindo fome nenhuma, ele se sentiu totalmente energizado e resolveu descer o monte e botar em prática o que ele tinha acabado de aprender. Quando ele foi descer a montanha, ele tropeçou e quebrou um dedo do pé. Naquele mesmo momento veio uma intuição de impor as mãos no pé dele, no dedo quebrado, e ele fez e em poucos minutos o dedo dele estava curado. Aí ele já falou, nossa, funciona, que bom. No caminho, ele parou numa pousada para fazer uma refeição. A neta do dono da pousada estava com o rosto inchado e vermelho e reclamou para ele que fazia 3 dias que ela estava com uma dor de dente muito grande e que o vô dela não tinha condições de levá-la num dentista.
Aí o mestre Mikao pegou, colocou a mão no rosto dela, em poucos minutos baixou o inchaço e curou ela, já não sentia dor, nada. Essas foram as primeiras curas, né? A cura que ele fez nele mesmo, a cura nessa menina. Quando ele chegou no monastério, ele também tinha um dos monges lá, estava muito doente, de uma crise de artrite, não sei o que era. Ele também foi, impôs as mãos no monge, curou ele. E aí o monge ficou estupefato, falou, nossa, como você fez isso? Daí ele contou, né, o que tinha acontecido com ele e tal. Por quê? Porque até então, no Japão, era utilizada imposição de mãos para curar as pessoas. Só que a pessoa que colocava as mãos ficava desvitalizada, porque ela doava a energia própria para curar o próximo. E esse método Reiki, o que ele faz? Você recebe a energia do universo, né, do cosmos, a energia passa pelo seu corpo e flui pelas suas mãos, né, mãos, pés, tal. E aí você, geralmente a gente usa as mãos, né? E aí você cura a outra pessoa sem ficar desvitalizado, tá? Para que vocês entendam, né, como que funciona. Depois, quando ele foi ficando velho, ele foi formando discípulos e tal. E quando ele estava quase fazendo a passagem, ele colocou como que fala? Um sucessor, né? Que foi o Shujiro Hayashi. Aí o Shujiro Hayashi abriu uma clínica lá, né, acho que a clínica já era aberta pelo Mikao. Enfim, ele seguiu com o trabalho do Mikao. Aí, gente, eu vou meio que pular assim, pra não ficar assim muito enorme, né? Já tá enorme o vídeo, mas enfim. Aí eu vou contar a história pra vocês da Hawayo Takata, que é uma senhora também muito linda. Olha como ela é linda, gente, eu acho tão lindo os japoneses. Aqui nessa foto ela tá com 80 e poucos anos e ela não tem ruga, porque diz que o reiki rejuvenesce e previne. Então, assim, não só esteticamente falando, né? Em todos os setores. A Hawaii, ela é havaiana, tá? E daí, lá no Havaí, ela desenvolveu por motivos lá, né, da morte do marido e tal, ela desenvolveu uma depressão muito forte e um câncer abdominal. Aí ela, lá não tinha, era muito precária as coisas, ela viajou pro Japão em busca de tratamento médico. Chegou lá, conversou com o médico ia fazer cirurgia para retirar o tumor de câncer que ela tinha no abdômen. E aí, na hora da operação, na hora que ia começar a operação, ela escutou uma voz dizendo assim, não é necessário operar. Aí ela falou, médico, espera, né? Eu sinto que não é para operar. E daí ele entendeu mais ou menos o que estava passando. E aí ele falou pra ela dessa clínica de reiki que tinha ali no Japão, né? E ela foi lá e começou a receber sessões de reiki e em pouco tempo, tá ali, eu não vou ler pra vocês, senão vai ficar chato. Mas em algum tempo ela estava totalmente curada, não tinha mais câncer, não tinha mais depressão, não tinha nada. Ela voltou lá no médico, o médico fez exames e realmente ela estava totalmente curada. Ela ficou tão entusiasmada que ela queria fazer aquilo também. Ela falou, não, eu fui curada, eu quero também curar os outros. E aí, no Japão, tinha muito preconceito de ensinar as mulheres. Só os homens podiam saber das coisas, né? Aí, né? Aí, ela insistiu tanto lá na clínica de reiki que acabaram falando, tá, a gente ensina você o reiki, mas você tem que se comprometer em ficar 1 ano trabalhando na clínica, né? Ajudando a curar os pacientes e fazendo tudo mais que precisar ser feito. Ela topou, ficou 1 ano lá e aprendeu tudo, né? E aí ela voltou para o Havaí, abriu uma clínica de reiki no Havaí, formou um pouquinho antes dela falecer também, formou mais 22 mestres. Eu tô contando tudo isso para vocês entenderem o porquê que o reiki não morreu, né? Foi mais ou menos na década de 40, por aí, que aconteceu. E daí o reiki não morreu por quê? Porque cada sucessor ia formando novos mestres, né? E aí, formando esses 22 mestres continuaram com o trabalho do reiki, que a gente conhece até hoje. O reiki que eu tô contando pra vocês é o reiki Ushui, tá? Ushui. Ok. Daí tem, claro, a história do reiki oficial, que é essa que eu contei pra vocês, e tem a história segundo novas pesquisas, né, que diz que foi a Hawaii que inventou, que o mestre Mikao era um padre católico, sei lá,
Para quê? Para que o reiki fosse aceito no Ocidente, né? Porque era bem na época que Estados Unidos estava em guerra com o Japão e tal. Então, se fosse falar, né, que ele não era católico, não seria aceito. Então, ela inventou essa história. Então, vamos dizer que a história verdadeira é que o mestre Mikao era um monge budista, tá bom? Mas eu tô contando pra vocês o que eu estudei. Ok. A expansão foi isso, né? Com a Hawaii Takata, que ela foi a que formou mais mestres. O mestre Mikao, né, quando ele foi lá, que ele desceu da montanha e tal, e ele achou aquilo uma coisa tão maravilhosa, ele começou a fazer um trabalho de reiki nos bairros pobres do Japão, né, os mendigos, as pessoas que estavam enfermas e tal, ele ia lá e curava, ensinava o reiki para eles. E aí ele ia viajando de povoado em povoado ensinando. Passado um tempo, ele voltava lá para visitar, né, para ver como estavam aquelas pessoas, aqueles mendigos. E ele percebia que os mendigos tinham voltado a mendigar, tinham deixado o reiki para lá. Daí ele aprendeu que as pessoas só dão valor quando as pessoas pagam. E daí o que ele fez? Ele instituiu os 5 princípios do reiki. E daí foi por isso. Daí a partir de então, para você aprender reiki, você tinha que dar algo em troca, né? Trabalhar em troca, ou também, né, curar as pessoas, trabalhar no reiki, tipo assim, né, pra vocês entenderem, não é que cobrava dinheiro, né, mas tipo assim, a pessoa tinha que dar algo em troca para ela receber o conhecimento, o aprendizado, tá bom? E os 5 princípios é esses que eu cito aí no começo do vídeo, que qualquer pessoa pode estar usando eles, tá? Eu digo para vocês uma coisa, quando a gente põe em prática os 5 princípios do reiki, a vida da gente fica mais suave, fica mais tranquila, os problemas nunca vão deixar de aparecer, faça o que você faça, sempre vai ter questões para resolver, problemas e tal. O que acontece? Que quando você tem ferramentas assim como o reiki e outras tantas que existem, quando aparece um problema, você resolve ele com mais facilidade, você encara ele de outra maneira, sabe? Você não pensa que é o fim do mundo e se descabela, como eu fiz muito tempo. Você já pensa assim, não, calma, né? Respira, o que podemos fazer? E leva a coisa com mais suavidade, por assim dizer, tá? Vou falar sobre os 7 principais chakras que a gente estuda no reiki, né? Porque diz que a gente tem milhares de chakras, mas que temos 7 chakras principais. Então, vou falar para vocês. O chakra básico, que é ali mais ou menos na base da coluna, no períneo, que se chama chakra básico ou chakra raiz. Depois o próximo é um pouco abaixo do umbigo, se chama chakra umbilical ou chakra sacral. Depois, na boca do estômago, mais ou menos, é o plexo solar, tá? Depois, na altura do coração, mais puxando para o lado esquerdo, é o chakra cardíaco. Aí aqui é o chakra laríngeo. Aqui é o chakra frontal, tá? Em algumas culturas conhecido como o terceiro olho. E acima da cabeça, não na cabeça, tá? Acima da cabeça, o chakra coronário, que tem a ver com coroa, né? Gente, tá um calor aqui. Desculpa, tá? Tive que tomar um golinho de água. Então, tá. O que esses chakras são, né? Eles são centros energéticos que a gente tem. E aí, com aquela história lá, né, dos pensamentos ruins, de você ficar muito ansioso, ou ficar passando situações de medo, ou muita raiva, o que acontece? Isso vai bloqueando os nadis. O que são os nadis? São como se fossem caninhos que levam essa energia até os chakras, né? E aí, bloqueando isso, vai começando a surgir as doenças psicossomáticas, né? Já foi comprovado que, dependendo das emoções que você tem, você pode desencadear doenças. Então, tá aí uma ótima ferramenta. O que o reiki faz? O reiki te harmoniza esses chakras, desobstrui bloqueios que você tenha, ele previne de enfermidades, ele te protege, sabe? É como assim, você usar o reiki, você sai todo dia de casa prevenido, sabe? Como se tivesse uma bolha te protegendo, um escudo, chame como queira chamar, né? É muito legal.
E a gente aprende muita coisa, assim, porque o que eu pensei quando a Glênia falou pra mim do curso de Reiki, eu falei, nossa, eu vou aprender Reiki, eu vou curar o meu marido, eu vou curar minha filha, eu vou curar meu gato, eu vou curar as pessoas. Mas o que mais legal do Reiki é que primeiro você se cura, pra daí você poder curar, sabe? Porque muitas vezes a gente quer ajudar os outros e a gente não tá olhando pra si, vendo que a gente também precisa de uma cura, né? E a gente, cada passo no Reiki você vai aprendendo, que a gente tem muita coisa por aprender. A gente aprende que a gente tem que aprender sempre, né? O que mais que eu queria falar pra vocês? A atuação do Reiki no passado, presente e futuro. Quando eu escutei isso, eu falei, que loucura, como assim? Tem como a gente mandar Reiki pro passado, tá? Alguma situação que você passou, né, que aconteceu no seu passado, você não vai poder mudar, já aconteceu. Mas você pode enviar Reiki para aquela situação para atenuar as consequências no futuro, tá? Então, em vez de você sofrer muito mais ou de te acarretar traumas e tal, você envia Reiki para aquela situação ou pede para alguém enviar Reiki para você, para aquela situação. E aí você vai sofrer menos, digamos assim, ou vai ter menos consequências do que teria, tá? Reiki para o presente, que é o que você está acontecendo agora, né? E o Reiki para o futuro, por exemplo. Eu vou ter uma entrevista, ou eu sei que eu vou encontrar com uma pessoa importante lá, que é importante para mim. E eu tô nervosa, eu tô ansiosa. Então, eu envio o Reiki pro futuro, não para mudar, porque o que tem que acontecer vai acontecer. Mas, tipo assim, pedindo que naquele momento eu esteja preparada, esteja calma, para que tudo corra bem, sabe? É basicamente como se você estivesse fazendo uma oração, né, pedindo que tudo corra bem. Com a diferença de que no Reiki a gente é sintonizado nesses símbolos que o mestre Mikao Usui descobriu, então parece que aquilo ativa um poder, que aquilo potencializa, sabe? Então é muito, muito bacana. Isso que eu comentei, a gente pode aplicar Reiki em plantas, em animais, tá? Já teve plantas que eu apliquei Reiki que estavam praticamente mortas e floresceu, coisa mais linda. O meu gato, ele teve uma infecção no ouvido faz pouco tempo. Eu levei no veterinário, tudo bem, o veterinário medicou ele, mas eu dei Reiki nele, eu tenho uma amiga minha que envia, a Glênia, né? Ela envia Reiki pra ele, eu coloco o nomezinho dele na caixa virtual de Reiki. Então eu sei e acredito que tudo isso potencializou e ele sarou rapidinho da infecção, sabe? E agora, continuando enviando Reiki para ele, continuamos enviando Reiki para ele, e esse Reiki vai prevenir que ele tenha doenças futuras, né? Ou se tiver, que não sejam tão graves, tá? A gente aprende também nos níveis de Reiki, acho que era no nível 2, essa caixa aqui, que é a caixa de envio de Reiki à distância, né? Que é o que a gente estava podendo fazer, porque não estava podendo se encontrar com as pessoas, não estava podendo nem sair de casa, tá? Aqui a coisa é diferente. Aqui, se você saía de casa, a polícia te parava na rua, te perguntava onde você está indo, você tinha que justificar e se não justificasse, levava até uma multa, sabe? E complicado. Então, chegou o nível 2, aprendi sobre a caixa de envio de Reiki à distância. Aí minha filha me ajudou a confeccionar essa caixa. Olha, vou virando pra vocês verem os detalhes. Ela fez uma carinha. Aí aqui estão vendo que tem uma fenda, né? O que a gente faz? A gente pega, coloca o nome, data de nascimento e cidade de uma pessoa. Dobra o papelzinho e coloca aqui dentro. Uma vez por dia eu vou lá e energizo essa caixa. Essa energia vai viajar pelo espaço e tempo e vai chegar até aquela pessoa, tá? Tem muitas pessoas, eu vou falar dos meus, tá? Das pessoas e seres que tem o nome aqui dentro, porque eu posso pôr nome de animaizinhos também e tal, que estão recebendo e que me relataram muitas melhoras. Nossa, Emily, depois que você começou a me enviar Reiki, eu tô me sentindo melhor, eu tô dormindo melhor, tanta coisa boa, sabe? Não posso contar aqui particularmente, mas muita coisa boa, tá? Principalmente pra minha família, ajudou muito. E é muito bacana isso daqui, a gente aprende lá também. O caderno, a caixa de Reiki é assim, você tem que perguntar pra pessoa se ela quer receber. Porque daí ela vai ter que ficar lá na casa dela uma vez ao dia, e eu sempre recomendo que seja assim na hora de dormir, porque daí aquilo também te ajuda a relaxar, né?
A energia reiki, ela causa um pouco de sonolência, relaxamento. Então, a pessoa lá na casa dela vai parar, vai pôr um copo de água, essa água também vai ficar energizada. Eu enviei a energia, a pessoa recebe lá na casa dela. Como é receber? Ela fica 10 minutos em silêncio, recebe essa energia. Essa energia vai permear o corpo dela, vai atuar onde ela estiver mais precisando, sabe? Então, é bem legal. O caderno, a gente aprende, né, no curso de Reiki. Esse caderno aqui é um caderno meu. O que eu fiz? Eu separei ele por matérias, né, como me explicaram, como se fosse assim, matérias da escola, né? Aí coloca vida pessoal, vida profissional, saúde, família. E daí eu coloquei como se fossem pedidos, né? E aí eu também, uma vez por dia, eu pego e energizo ele e peço para que o universo me conceda o que eu pedi aqui conforme minha necessidade e merecimento. Então é outra coisa mais legal. É super parecido com o caderno da gratidão, com a diferença essa que eu falo dos símbolos, né? A gente tem que pôr aqui os símbolos, né, do Reiki, os símbolos que a gente já foi sintonizado, na contracapa e na capa da frente. Tá bom. Falado disso, tem também como trabalhar com Reiki e com pedras, que é uma coisa que eu tô conhecendo agora há pouco tempo, né? Mas que também potencializa. Por quê? Porque a pedra, ela é uma filha da terra, né? E o que ela faz? Ela absorve toda a energia para ela e transmuta. Muito legal isso. Então, pedras, cristais que tiver em algum lugar, né? Eles servem para isso, para eles absorver a energia do ambiente das pessoas e transmutar. Olha que bacana. Então, existe uma como que fala? Né? Existe isso. Cura e prevenção com pedras. E daí a pessoa pode usar as pedras e colocar o reiki junto, vai ficar um negócio super potente, tá? Se o reiki já é potente e terapias com pedras já é potente, misturar os dois vai ficar muito legal, tá bom? E realmente funciona. Eu já fiz aqui em casa, esses dias eu preparei, não uma vez, já fiz mais de uma vez. Eu preparo todo o ambiente assim, daí eu coloco pedras e tal, e aplico o reiki no meu marido, na minha filha, com pedras. E a impressão que eu tenho é que dura mais tempo, é que é mais forte, mais eficaz, sabe? Então, muito legal. Tudo eu vou fazendo conforme eu vou estudando, né? Não vou fazendo assim né? E acho que é isso, gente, que eu queria contar pra vocês. Tem muito mais coisa do Reiki, tá? Que daria pra contar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí, eu vou respondendo conforme eu puder, tá bom? Eu já vou colocar o vídeo agora, tá? Porque como eu falei, né, minha segunda-feira é uma loucura, então tirei esse tempo pra vocês, tá bom? E acho que é isso, tá? Um beijo no coração. O Reiki tá fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em fazer esse curso, eles estão fazendo o curso lá, tá? No canal. Tem que ter o Telegram, mas tudo bem, é bem bacana. É totalmente gratuito e no final eles te dão um certificado, tá? Então, super recomendo. Quem quiser fazer, é tudo pra melhorar, gente. Você melhora a sua vida, melhora a vida das pessoas no seu entorno, tá? Então é isso, tá bom? Beijo no coração, amo vocês, namastê.